Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos aqui juntos para mais um encontro, mais um bloquinho para falar sobre o incrível mundo racional de vocês e hoje começaremos a falar sobre lógica de associação. E esse tema, para quem vai prestar Polícia Federal, é muito importante, cara, porque a banca de vocês gosta muito de cobrar e quando você analisa as últimas provas da Polícia Federal, em quase todas estavam presentes ali questões de associação. E essa questão, esse tipo de questão é interessante, porque é o tipo de questão que todo mundo que lê tem uma falsa ideia de que vai conseguir resolver. Não tem problema algum. Vai dar para resolver e tá tranquilo. Quem tem o traquejo, quem conhece os métodos, quem conhece as ferramentas, realmente vai resolver. Vai tranquilo. E nem vai gastar tanto tempo assim. Vai de boa. Agora, o cara que leu o enunciado, achou que ia conseguir resolver, mas na hora não conhecia a ferramenta, ele vai ficar uns 20 minutos tentando fazer a questão até perceber que não vai conseguir se embananar inteiro ou pior, achar uma resposta ali que vai estar errada, o que na prova de vocês é catastrófico, já que normalmente a gente tem ali na Sebrasp uma questão errada anulando uma certa. Então, é um tema que vai realmente diferenciar os melhores candidatos. Diferente de alguns temas que você simplesmente não pode errar, porque é tema fácil, tá lá e você é obrigado a acertar, esse não. Esse é tema que diferencia os melhores, tá legal? E tá, Pedro, e o que é a lógica de associação? Cara, a lógica de associação é um tipo de questão que o enunciado vai associar algumas coisas e você vai ter que identificar ali qual é essa associação, identificar quem é o quê. Só que é uma matéria que é um pouquinho complicada de se estudar, porque, primeiro, ela não tem uma teoria envolvida, certo? Não existe uma técnica, uma ferramenta, quer dizer, ferramenta tem, perdão. Não existe uma teoria ou regras para você se decorar envolvidos. É uma matéria meio que 100% prática. E o único jeito da gente ficar bom, da gente entender o modelo de resolução e arrebentar essa matéria é resolvendo questões. Então, eu já vou para o nosso material e ali no material, em cima das questões, eu explico para você o que é associação, qual o nosso modelo de resolução e como detonar essa questão na sua prova. Então, vem comigo na tela e ela diz assim: Armando, Bruno, Cris e Diogo são 4 artistas talentosos. Um deles é pintor, outro é dançarino, outro cantor e outro escritor. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Armando e Cris assistiram ao show do cantor quando jovens. Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. O escritor, que já escreveu uma biografia de Diogo, planeja escrever uma biografia de Armando e, por fim, Armando nunca conheceu Cris. Segue-se que e vem as nossas alternativas, tá legal? E, bem, primeira coisa, por que que essa é uma questão de associação? O que te faz ler essa questão na prova e saber? Estamos falando de associação. Basicamente, a estrutura da questão em si. Então, ele me deu 4 artistas, 4 pessoas, e está associando essas 4 pessoas a ser pintor, dançarino, cantor e escritor. E aí, o enunciado trouxe para a gente várias dicas, várias pistas, para que, seguindo essas pistas, a gente descubra quem é quem. Legal? E como eu disse, quando você lê essa questão, você tem uma ideia de que se você for interpretando as frases, você vai tranquilamente resolver ela. Só que o problema é que as dicas elas acabam se confundindo muito, se misturando, certo? E se você não tiver um método, uma ferramenta para organizar essas informações, você não consegue resolver a questão. E é justamente para isso que eu estou aqui, apresentar para vocês esse método. E a ferramenta que a gente vai utilizar para resolver a associação, ela vai se chamar tabela cruzada, certo? E o que é uma tabela cruzada? É basicamente uma tabela que vai organizar e facilitar a associação dos nossos heróis ao que eles estão sendo associados, tá certo? E na prova, por mais que hoje eu já tenha deixado aqui uma tabela pré-pronta para facilitar a nossa vida, na prova você vai ter que construir essa tabela do nada. Então, como que você vai fazer para construir essa tabela? Primeira coisa, você vai analisar
quem é da sua questão que está sendo associado. No nosso caso, tem os 4 heróis, Armando, Bruno, Cris e Diogo. Então já sei que são eles que estão sendo associados. Então, eu já vou pegar e montar uma tabela e colocar as pessoas que estão sendo associadas na primeira coluna dessa tabela. E ao colocar aqui Armando, Bruno, Cris e Diogo, eu já sei que a minha tabela ela vai ter um total de 4 linhas, certo? Depois, na sequência, você vai identificar ao que eles estão sendo associados. E no nosso caso, eles estão sendo associados a ser pintor, dançarino, cantor e escritor. É uma associação só, os nossos heróis, a profissão, e essa associação, ela tem 4 elementos. E eu já vou colocar esses 4 elementos na primeira linha da nossa tabela. Então tá aqui, ó, pintor, dançarino, cantor e escritor. Não preciso nem dizer que a ordem que você coloca tanto faz. Eu, por ter toque, vou normalmente colocar na ordem que aparece no enunciado. E aí, quando eu coloco esses 4 caras aqui em cima, eu já sei que a minha tabela vai ter um total de 4 colunas. E aí é só ligar e a tabelinha tá pronta, tá certo? Agora, a graça é a gente preencher essa tabela baseado nas informações do enunciado. E o mais importante é entender como fazer o preenchimento dessa tabela. E a brincadeira vai ser a seguinte: toda vez que você descobrir que alguém na nossa questão não faz alguma coisa, você vai na ligação e vai colocar um X. Então, por exemplo, descobri por acaso, e não copia aqui, tá, Sal? Eu estou só fazendo uma hipótese, legal? Só um exemplo. Então vamos imaginar que eu esteja resolvendo a questão e em algum momento eu descubra que o Cris não é o cantor. Eu vou vir na ligação de Cris cantor e vou simplesmente colocar um X. Acabou. Só isso. Agora, se em algum momento você descobrir que alguém faz alguma coisa, então, por exemplo, vamos fingir que a gente descobriu que o Bruno é dançarino. Aí, você vai vir na ligação de Bruno com dançarino e vai colocar uma bolinha, certo? Vai colocar uma bolinha. Só que aqui em associação a gente vai ter sempre uma característica importante que é: eu tenho 4 pessoas associadas a 4 coisas. E isso vai ser comum nas nossas questões. Ou seja, cada pessoa tem uma única profissão e cada profissão está vinculada a uma única pessoa. Então, quando eu descubro, por exemplo, que o Bruno é o dançarino, eu já posso afirmar que mais ninguém nessa questão vai ser dançarino. E também, se o Bruno é dançarino, eu já sei que ele não vai ser mais nada, nem pintor, nem cantor, nem escritor. Ou seja, moral da história: sempre que você achar uma bolinha, você já pode imediatamente preencher com um X a linha e a coluna dessa bolinha. Combinado? Crisas? Ai, Pedrão, ao invés de bolinha e X, eu aprendi a fazer sim e não. SN. Cara, sua questão, suas regras. Você coloca o que você quiser. Se no lugar de bolinha e do X você quiser colocar Hello Kitty e o capeta, você que manda, tá certo? Agora, por que que eu recomendo que você coloque X e bolinha? Primeiro, uma coisa é fazer aqui na lousa. Fundão branco, brilhante, as marcas coloridas. Você vai enxergar qualquer coisa. Se eu botar sim e não, se eu botar SN, se eu botar X bolinha, Hello Kitty e capeta, você vai conseguir identificar tudo tranquilo. Só que na sua prova não vai ser bem assim. Na sua prova você não vai fazer uma tabelona grandona como essa toda bonita. Você vai fazer uma tabela espremidinha ali no espaço que você tem. Além disso, você não vai ter várias cores para fazer bonitinho. Você vai usar o lápis, certo? E aí, você vai preencher toda a nossa tabelinha numa folha meio acinzentada, feita com um lápis cinza, com um monte de marcação em lápis cinza. Então, na sua prova, são 50 tons de cinza ali. É terrível, certo? Então, assim, se você for preencher essa tabela inteira com S e N,
Dependendo do garrancho que você tiver, o espaço apertado na pressa, esse S vira N e o N vira S. Vai ser muito fácil de você confundir. Se você for escrever sim e não, além de gastar muito mais tempo para escrever sim e não do que fazer X e bolinha, também imagina uma tabela, mais para frente a gente vai ter tabela com 36 espaços para serem preenchidas. Essa aqui só tem 16, vai ter tabela com 36. Imagine na sua prova uma tabela com 36 espacinhos, todos apertados num cantinho, tudo de cinza. Cara, definir o que é um sim e um não, um S e um N, é um caça-palavras, velho, vai ser um desafio. Já o X e o bolinha, eles são muito bons porque eles são rápidos de serem feitos, rapidinho você consegue fazer X e bolinha, e mesmo de longe apertado, é bem fácil você distinguir um X de uma bolinha, independente do garrancho que você tenha, tá legal? Então, meu conselho, X e bolinha. Sua prova, você faz o que você quiser, tá certo? E bom, não preciso falar que isso não é um jogo da velha, então, pelo amor de Deus, não tente ganhar, tá legal? E bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as informações do nosso enunciado e, baseado no que ela me diz, eu vou preenchendo essa tabela. Então vamos começar. A primeira dica diz: Armando e Cris assistiram ao show do cantor. Pô, pensa comigo. Se Armando e Cris assistiram ao show do cantor, eu já sei que nem o Armando nem o Cris vão ser o cantor, concorda? Já que eles estavam lá assistindo ao show do cantor. Então já sei que, tela errada, que o Armando não é cantor e sei que o Cris também não é cantor. Repito, eles estavam no show do cantor. Logo, eles não podem ser esse cantor. Beleza? Depois, quando jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Bom, duas coisas. Primeiro, Bruno e o escritor são pessoas diferentes, o que já mostra para mim que o Bruno não é o escritor. E eu sei que ele foi retratado pelo pintor, que é outra pessoa. Então, daqui eu já tiro que o Bruno não é o escritor, nem o pintor. Também conseguiria dizer que o escritor não é pintor, só que meio que isso a gente já sabia desde o começo. Então, o Bruno, ele não é o escritor e o Bruno também não é o pintor. Beleza. Na sequência, o escritor que já escreveu uma biografia de Diogo planeja escrever uma biografia de Armando. Opa! O escritor escreveu sobre Diogo e planeja escrever sobre Armando, o que significa que nem o Diogo nem o Armando serão o escritor. Então, o Armando não é escritor, e aqui o toque impera, então tem que fazer bonitinho, tá vendo? Alinhadinho, pá, a linha aqui, ó, show de bola, uma mágica toda, né? Uma mágica toda. Eu sei que o Armando não é escritor e sei também que o Diogo não é o escritor, já que, repito, o escritor escreveu uma biografia sobre os dois. E aí, Sala, é nesse momento que a tabela chega ao seu louvor. Por quê? Quando você olha aqui, ó, você já percebe, opa, peraí, o Armando não é o escritor, o Bruno não é o escritor e o Cris não é o escritor. Ou seja, e o Diogo, perdão. Ou seja, obrigatoriamente o Cris vai ter que ser o escritor. E aí lembra, assim que você achou uma bolinha, você vai imediatamente preencher com X a linha e a coluna dela. Então, se o Cris é o escritor, mais ninguém é o escritor, e o Cris também não vai ser mais nada. Tranquilidade? Crises? E tá lá. E Sá, repara uma coisa na tabela. O próximo X que a gente colocar nessa tabela vai gerar uma reação em cadeia que vai acabar com toda ela. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, coloquei X aqui, aqui vai ser bolinha e vai vir XX bolinha e X bolinha. Então, o próximo X que a gente já colocar aqui vai matar toda a nossa questão. E a pergunta que eu faço é, até esse momento, o que vocês me dizem dessa questão? Fácil, média ou difícil? Pedrão,
Por enquanto, fácil. Concordo com vocês. Por enquanto, essa questão foi fácil. Só que a verdade é que essa questão não é uma questão fácil, ela é uma questão média, tá legal? Ué, mas até agora foi fácil? É, só que a gente não resolveu ela ainda. E o bicho pega na dica 4, porque a dica 4 fala assim: Armando nunca conheceu Cris. E você vira e fala, Pedrão, e daí? Sei lá. Essa dica não me ajuda. Sei lá. Sei lá. Tá, e agora? Bom, agora é bem simples. Você leu todas as dicas da sua questão e não chegou na resposta. Parabéns! Você ganhou o direito a ler tudo de novo. E a gente vai lendo tudo de novo até conseguir preencher a tabela. Repara que a cada nova leitura eu descubro novas informações. Então, não é que as leituras são iguais, você consegue tirar mais informações das outras. Então vamos lá. Segunda leitura. Primeira dica. Armando e Cris assistiram ao show do cantor. Bom, nesse momento eu sei que o Cris é o escritor. Então, quando ele diz Armando e Cris assistiram ao show do cantor, eu posso entender que Armando e o escritor assistiram ao show do cantor. Mas, sinceramente, isso não muda muito a minha vida. Dá na mesma. Então, não ajuda muita coisa. Aí vamos para a dica 2. Quando jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Bom, agora eu sei também que o escritor é o Cris. Então, quando ele fala Bruno e o escritor, eu posso entender que é Bruno e Cris foram retratados pelo pintor. E aí, Sal, eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa muito importante. Olha para a dica 1. Armando e Cris não são cantor. Olha para a dica 2. Bruno e Cris não são pintor. Concorda que as duas dicas elas têm estruturas muito parecidas? Tá. Agora, uma coisa que é importante você saber é que o examinador, ele é um cara preguiçoso. Legal? Por quê, Pedrão? Não, na verdade, ele não é preguiçoso, mas eu já explico. O que acontece é, ele raramente vai escrever uma coisa à toa. E repara que, embora a dica 1 e a dica 2 sejam muito parecidas, na dica 2 ele optou por escrever assim, ó, quando jovens. Ou seja, ele escreveu aparentemente à toa esse quando jovens. E como eu disse, o examinador ele é um cara preguiçoso. Raramente ele escreve uma coisa à toa. Na verdade, o motivo disso eu até vou contar para vocês qual é. É muito difícil você fazer uma questão completamente inédita de lógica. Então, normalmente, as questões que a gente tem são questões retiradas de livro que foram modificadas, certo? O examinador pegou uma questão que existia num livro e modificou essa questão. E a ideia de um livro é sempre ser didático. Então, numa questão em livro, raramente você vai ter informação à toa, porque isso não é didático, legal? E aí, como o examinador copia, acaba acontecendo a mesma coisa. E aí, presta atenção. Quando ele diz quando jovens, isso mostra que foi no passado. Lá quando era jovem, lá no passado, o Bruno e o Cris foram retratados pelo pintor. Então, peraí. Se lá no passado o Bruno e o Cris foram retratados pelo pintor, é porque lá no passado o pintor conheceu os dois. Só que eu acabei de descobrir que o Armando nunca conheceu o Cris. Moral da história: o pintor conhece o Cris, mas o Armando não conhece. Ou seja, o Armando não é o pintor. E aí é só ver que o pintor só pode ser o Diogo. E aí acabou. Achou bolinha, fiz na linha e na coluna. Eu descobri que o cantor, que não é o Armando, nem o Cris, nem o Diogo, só pode ser o Bruno. E já tô olhando também na tabela e vendo que o Armando, que não é nem pintor, nem cantor, nem escritor, só pode ser o dançarino. E agora sim, a nossa tabela está preenchida, a questão finalizada e é só a gente detonar. Alternativa A falou: Armando é pintor. O Armando é dançarino. Na B, Bruno é pintor. O Bruno é cantor. Na C, Cris é pintor. Cris é escritor.
Na D, Diogo é pintor, blim, blim, blim. O Diogo realmente é o pintor. Então, alternativa D é a nossa resposta. E na E, Armando é escritor, Armando é dançarino. Então tá lá. Detonada a questão, alternativa D, a nossa resposta. E eu amo essa questão, Sala. Eu amo. Essa questão ela não é nova, tá? Ela apareceu a primeira vez numa prova já faz uns 10 anos, embora ela tenha aparecido outras vezes com outros nomes. Mas desde que ela apareceu em prova, eu coloquei no meu material e nunca mais tirei. Por quê? Porque essa questão é perfeita para começar a associação, já que ela é uma das poucas questões que traz uma única tabela. O mais comum é a gente ter duas tabelas, mais para frente você vai ver. Só que mesmo assim ela é bem complicada e ela deixa bem claro onde está o problema de associação. O problema não está no tamanho da tabela. Não é porque uma questão tem uma tabela maior que ela é mais difícil. Nada disso. O problema de associação está na dica, o quão essa dica é clara ou não. Se todas as dicas dessa questão fossem como a 1, 2 e 3, seria uma questão bem tranquila. Se todas as dicas fossem como a 4, seria uma questão demoníaca. E é aí que mora a dificuldade em associação. O quão clara a dica é. E o foco nessa matéria é, primeiro, atenção e segundo, interpretação de texto. Tem que dominar a interpretação de texto para conseguir resolver a associação. Tá legal? Com isso, Sala, eu mostro para vocês como funciona uma questão de associação, como funciona a nossa tabelinha ali para resolução, mas é lógico, esse é só um primeiro caso, uma primeira situação para a gente virar mestre, para a gente detonar isso aqui, vai ter que treinar muito. Só que isso fica para um próximo bloco. Então, senhoras e senhores, até o momento eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!